Bem, senhores, mais uma vez, olá. Estamos aí iniciando mais uma aula de gestão integrada e comunitária. Agora trazendo um assunto aí interessante, acerca dos mecanismos do Estado que favorecem a implementação da gestão integrada e comunitária no âmbito da segurança pública. É muito complicado, assim, às vezes a gente vê exemplos práticos que deram certo, seguindo todos os trâmites, que a gente sempre tem estudado, no decorrer das cadeiras acadêmicas aí, desde da parte básica, quando estamos no curso de ingresso na corporação em diante, como nesse caso agora, no curso de formação de sargentos. Mas é interessante esse tema porque ele explica e a apostila didática ela traz 3 exemplos importantes acerca de práticas que deram certo frente à implementação desses mecanismos que a gente vai verificar agora. Então, o mecanismo do Estado ele vem tratando acerca de alguns passos interessantes para que o gestor, a comunidade, a liderança local, juntamente com a polícia militar e demais órgãos, possam executar projetos comunitários para resolver problemas atinentes aí ao bairro, à comunidade, enfim. Então vamos lá. Primeiramente, a gente verifica quais são os passos para a implementação. Aqui nós temos um rol de 5 passos. Onde, no primeiro, a gente elenca a identificação do problema. No segundo, a análise do problema. Terceiro, planejamento das ações. Quarto, implementação das ações. E quinto, avaliação das ações implementadas. Os senhores vão perceber que isso aqui esses passos já são muito similares e parecidos com o que a gente já estudou, acerca do ciclo PDCA, dos níveis do sistema de alcance de metas, de uma empresa, os 3 níveis, o nível estratégico, o nível tático e operacional, onde no nível operacional se tem o plano de ação, o ciclo PDCA. E aqui a gente vai esmiuçar um pouquinho acerca desses passos. A gente já verificou que, inclusive, consta no conceito de polícia comunitária que a identificação do problema tem que existir. E para se existir a identificação do problema, você tem que, primeiramente, ter em mente, na cabeça, que a identificação do problema é a responsabilidade de todos, da comunidade que você vai trabalhar, certo? E frente a essa responsabilidade, a gente tem que ter em mente também que é a comunidade que sente as problemáticas, então é ela que tem que definir qual é a prioridade, certo? A gente pode, no máximo, conduzir, orientar, até chegar nessa prioridade de identificação de problema, mas a gente não pode ser incisivo em escolher qual problema atacar. Quem deve escolher, em tese e em princípio, seria a comunidade. A gente pode tão somente, na minha concepção, assessorar. Claro que depende. Pode ser que os policiais militares podem até pertencer à comunidade, podem até ser moradores da comunidade, então tem voz ativa também. Então, para esse primeiro passo de identificação do problema, a gente precisa também entender que um problema, realmente problema, vamos assim dizer, é aquele que é conhecido por um grupo de pessoas. Não é tão somente uma pessoa que tem um problema privado, exemplo, perturbação de sossego. Na frente da minha casa tem um bar, onde esse bar, o som do bar, ele me incomoda. Só que esse som do bar, ele não incomoda quem mora no final da rua. E, quiçá, os outros moradores das outras ruas. Então, tem que ser verificado problemas que assolem a coletividade,
certo? E não tão somente a individualidade. Pode ser que esse exemplo que eu citei afete a outros moradores, né? Mas se formos verificar no sentido bairro, aí a história é outra, né? E a gente pode verificar também que, em relação a esse bar, pode haver outros problemas que não afetem tão somente a questão da perturbação do sossego, mas sim briga de rua, né, lesão corporal, né, discussões, enfim, muitos outros problemas que pode aí advir. Até mesmo a questão da ingestão de bebida alcoólica, né, acidentes de trânsito no local, enfim. Para o primeiro passo ainda, né, basta que as pessoas se reúnam para discutir questões relacionadas à segurança, para que se comece a identificar os problemas. Então, o que se percebe é que no primeiro passo você tem que ter uma reunião de pessoas, você tem que ter uma estruturação, uma mobilização comunitária já formada, onde esse grupo de pessoas vai verificar qual é o problema que ela vai atacar, que vai ser realizado projetos comunitários, enfim, certo? Então, cabe salientar isso. As decisões elas devem ser tomadas em conjunto sempre. Frente ao segundo passo, você tem a análise do problema. Frente a essa análise do problema, a gente pode analisar, a gente pode verificar etapas dentro desse passo. Primeiramente, a análise de um problema significa você aprofundar conhecimento, né, em relação a um problema. Significa você tomar conhecimento das minúcias daquela problemática. Você tomar conhecimento das causas que geram o problema. Então, é importante a gente poder fazer esse estudo. E existe algumas estratégias para se chegar a um estudo bem esmiuçado acerca dessas causas do problema, né? Uma delas é a famosa espinha de peixe, né? Ou né, o diagrama de Chikawa, né? Então, essa estratégia faz com que você possa descobrir, né, as causas do problema. E tudo isso é debatido em conjunto, certo? É debatido em reunião. Tudo isso para quê? Para que as ações sejam planejadas de modo a serem eficientes. Não adianta você definir alguma ação sem você saber qual é a causa que você quer atacar para você resolver o problema. Lembrando que num problema pode existir várias causas e essas causas podem se tornar pequenos problemas. Então, assim, de pequenos em pequenos problemas você pode acabar solucionando o grande problema que assola a comunidade, certo? Então, como já falamos aqui, a produção do diagnóstico é uma tarefa coletiva. E essa tarefa coletiva é concernente à comunidade. Você vai tão somente, você como policial que está participando do evento, ajudar a orientar, a organizar, né, questões de problemas de segurança pública quanto à estatística, se puder compartilhar, para poder analisar o problema, né? Lembrando que as informações, os dados que se é coletado para você mapear as informações das análises, vai muito no sentido quantitativo, e no sentido quantitativo a gente diz estatística, quanto qualitativo. Saber como é que está a evolução da situação, né, da situação na comunidade, quais são as características que envolvem as pessoas que sentem o problema, ou seja, qual é a idade das pessoas? Será que são idosos, né, que manifestam, né, a preocupação quanto à perturbação do sossego? Enfim, essas questões qualitativas elas são bem interessantes, porque fazem com que a gente possa analisar de maneira bem específica o problema, certo? Então, percebe-se que a estatística não é a mais importante, né, separadamente, né? A parte qualitativa também conta e muito. No terceiro passo, você tem o planejamento das ações.
E frente ao planejamento das ações, você já verifica, você faz um mapeamento de como é que vai ser a execução da ação, da ação a ser implementada, né, na comunidade. Então você tem algumas etapas, né, a serem obedecidas, onde nessas etapas se verifica, óbvio, a discussão, primeiramente a discussão, posteriormente o estabelecimento de objetivos, quais são as metas que se quer alcançar perante o problema a ser solucionado. Então, o planejamento ele estabelece as principais linhas de ação para a solução do problema, identificando, né? Para isso deve estar baseado no diagnóstico realizado, né? Então, todo esse diagnóstico que foi pré-estabelecido, com a análise, a coleta de informações, nessa fase de planejamento, ela será importante para ser traçadas as linhas de ações para que seja executado aí o projeto para a solução do problema levantado pela comunidade. Grande parte do sucesso da iniciativa está associado ao planejamento. Então, o planejamento é uma fase importantíssima nesse quesito de mecanismo de implementação da polícia comunitária. O outro ponto importante é que o planejamento deve estar sempre focado na obtenção de resultados, certo? Ou seja, as metas traçadas são importantes para que a gente possa ter um acompanhamento, né? Ter um acompanhamento das ações para que a gente possa verificar pretensas mudanças no projeto ou não. Então, métodos e estratégias de atuação. De que maneira a gente pode atuar, né? O que vem a ser a metodologia, né, do planejamento, né? Ela considera os meios para a resolução do problema, né? Quer sejam materiais, pessoais, técnicos, informativos. Ela analisa as alternativas de ação para escolher a melhor, a mais adequada, né? Monitora, se necessário, revisa os planos de ação desenvolvidos. Então, tudo isso faz parte da metodologia, né, e do debate das estratégias de atuação. E chegando no cronograma. O cronograma faz parte do tracejamento das ações do projeto comunitário, né? É lá que você vai saber em que momento você vai ter o diagnóstico do problema, você vai ter em que período você vai ter a conclusão do planejamento, quando você vai iniciar a implementação do projeto, certo? O levantamento dos recursos, né, que vem antes do início do projeto. De que maneira o gestor vai conseguir fazer o levantamento, em que período está previsto. O monitoramento, ele acontece desde o início até o fim do projeto, mas tem que estar previsto em que período se faz esse acompanhamento. Ele é periódico, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses? Como é que funciona, né? Então aqui está, né, um modelo, né, um modelo de cronograma, né, onde aqui você tem os meses, né, mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 12. Você tem as ações implementadas e você tem aqui a pontuação de cada ação, né, a pontuação em período. Exemplo, o planejamento das ações vai partir do mês 2 ao mês 4, ou seja, 3 meses, certo? Então, essas são as etapas do planejamento. Então, veja que muitas vezes os passos são dissecados em etapas, né? Então, não é tão simples quanto se parece. A implementação do projeto, né, visa pôr em prática o que foi planejado, né, com a solução do problema identificado e diagnosticado, certo? Mas para essa implementação, para a solução do problema identificado,
né, ainda cabe a avaliação, o acompanhamento, para que a gente possa, no fim, verificar se deu certo o implemento e se a gente conseguiu atingir as metas definidas em grupo. E também o quarto passo é dividido em etapas, né? A primeira etapa, formar grupo de gestão. É óbvio, quando você tem um projeto grande, e principalmente comunitário, que ataca diversas áreas, quer seja de infraestrutura, quer seja de operação, inclusive operação policial, enfim, que seja, cabe, né, um grupo de gestão para fazer o levantamento da logística, tudo necessário. Organizar e mobilizar recursos e parceiros, também é importante, esse grupo de gestor pode efetivar essa questão também. Então a etapa 3, ela implementa as ações previstas no cronograma. Então, a gente tem que ter um grupo de gestão justamente para acompanhar as atividades previstas na implementação do projeto. Então, voltando para a etapa 2, para os senhores entenderem como é que funciona essa parte de organização e mobilização de recursos, né? Tudo, né, assim como um projeto técnico tem a descrição do material que você quer adquirir, tem que ter também nessa etapa de organização, né? Se faz-se necessário internet para você viabilizar um meio de comunicação, você precisa ter os valores a serem arrecadados, você precisa ter a descrição, qual é a finalidade de você implementar a internet no projeto, né? Comunicação com prédios, que é um exemplo da apostila, enfim, né? Tudo isso aí se faz necessário, né? Para que possa ser justificado e depois prestado contas para o Conselho Comunitário de Segurança, né, que vai ter que ter esse controle. Então, a etapa 3, de implementação das ações previstas no cronograma, o grupo de gestão deve acompanhar as atividades para que elas sejam realizadas de acordo com o planejamento e em respeito ao cronograma. Será a partir desse acompanhamento sistemático que se terá o controle sobre o progresso das ações, permitindo detectar problemas e, quando necessário, corrigir ou planejar novas ações para que os recursos disponíveis da ação sejam poupados e empregados da maneira mais eficaz possível. Então veja que, como a gente comentou atrás, um pouquinho atrás, frente ao cronograma, né? A gente falou acerca do acompanhamento. O acompanhamento tem que ser periódico. E quem faz esse acompanhamento periódico, né, do cronograma, do planejamento certinho, é esse grupo de gestão. Então, finalizando aqui a etapa 4, do quarto passo de implementação do projeto, contém a reformulação de ações em função das necessidades. Reformular ações em função das necessidades. É aquilo que a gente está comentando aqui. Se porventura houver algum tipo de implementação que fugiu do contexto do problema, alguma situação de ação dentro do que fugiu do cronograma, que não dá para encaixar, a gente precisa verificar qual foi a problemática, qual foi a situação que deu errado nessa ação, para que a gente possa reverter a situação, buscando verificar uma nova ação, buscando reformulá-la, enfim, alguma ação que possa analisar, né, a implementação para que se busque o que? As metas, né? É óbvio que toda ação vai surgir dificuldades e obstáculos, né? Dificuldades em se angariar os meios, os recursos, né? Muitas vezes a gente não consegue o recurso em cima do cronograma previsto, a gente tem que prorrogar o prazo do cronograma. Então, tudo isso é problemas que a gente deve estar reavaliando, reciclando, para que a gente possa conseguir concluir o projeto. Certo? E o quinto passo, e não menos importante, é a avaliação das providências implementadas. Então veja que, conforme for passando as etapas, vai se chegando no próximo passo. Então, o último passo é a avaliação das providências. Então, esse passo, ele verifica as ações planejadas,
se estão surtindo efeito, se não estão, se estão atingindo as metas, se está dentro do cronograma, né? Então, o alcance de metas é crucial para se verificar se vai continuar sendo repetida a ação ou se a meta foi atingida e a gente pode partir para um próximo ataque de causa, né, para tentar resolver o grande problema aí que está assolando a nossa comunidade. Pontuar fraquezas e potencialidades do projeto, isso é importante. E isso está relativo ao grupo de gestores, né, verificar quais foram as fraquezas do projeto, quais foram as fraquezas e as potencialidades das pessoas que estiveram à frente, né, com as responsabilidades divididas, tudo certinho. E a avaliação, ela deve ser constante para que a gente possa verificar o sucesso do projeto comunitário que ora está sendo implementado. Então, senhores, como falamos desde o começo da nossa apresentação de agora, a apostila dos senhores trouxe três exemplos, né, de casos bem-sucedidos, né, de grupo de pessoas numa certa comunidade que conseguiram definir os problemas enfrentados de forma coletiva e implementando projetos comunitários conseguiu sanar os problemas. Então aqui eu vou destacar como um caso assim, bem concreto que mostrou um resultado satisfatório e quantitativo, né, acerca da questão de segurança pública, né, é o caso dos prédios antenados. Então eu vou dar uma breve lida aqui para que os senhores possam entender o contexto. É lógico que os senhores vão ler e é crucial que os senhores leiam para que vocês verifiquem o passo a passo que foi explicado nesses exemplos práticos, né? A apostila ela traz de forma bem definida, né, o passo a passo para cada caso, né? Eu não vou me ater aos 3 casos para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. O projeto Prédios Antenados foi criado para reduzir o número de assaltos, furtos, roubos de veículos e pessoas, sequestros relâmpagos e arrastões em 13 edifícios da região do bairro Pompeia e Sumaré, na cidade de São Paulo. Envolveram-se nessa iniciativa moradores, o Conselho Comunitário de Segurança, Perdizes, Pacaembu e as polícias militares e civil. Então veja que já se tem uma mobilização comunitária que percebeu, né, a problemática, que lhe estava afeta. Né? Então verifique que é um problema coletivo. Né? A falta de sensação de segurança ela é um problema coletivo que afeta muitas pessoas. Então, veja, assaltos, furtos, roubos, arrastões, sequestros relâmpagos, tudo isso é problemática de segurança pública. Né? Foi aderido todos os passo a passos, né, na identificação do problema, né, como nós verificamos, na análise quantitativa, questão de estatística, né, para o traçamento de metas, questão qualitativa, qual é a característica das vítimas, de que maneira era realizado os crimes, né? Então, tudo isso foi analisado. Foi planejado, foi feito um acompanhamento, foi distribuído gestores que definiram o levantamento de logística necessário, né, que no caso o nome do projeto é Prédios Antenados, aí necessitou de internet, necessitou de ligação via rádio. Então, tudo isso foi necessário. Então, uma logística foi levantada por esse grupo de gestores e o projeto foi implementado, com o devido acompanhamento, tudo certinho. O resultado, né, é esse. Os casos envolvendo assaltos, furtos e roubos de veículos, sequestros relâmpagos e arrastões, que são os problemas detectados, foram os problemas detectados nesse caso, diminuíram em torno de 50% a 60%. Atingiu a meta, né? O projeto conseguiu alcançar o seu intento, né? E aí a comunidade conseguiu também, inclusive, uma melhora na sensação de segurança, né, entre os moradores da região. Tudo isso aferido, né, por intermédio da imprensa e de pesquisa frente aos moradores. Então, veja que esse é um fato em concreto, prático,
e que aconteceu, tá, senhores? Então é muito difícil, como eu falei no começo da nossa aula, é muito difícil a gente verificar um caso assim, passo a passo, certinho, sendo explicado, como é que foi feito, o antes e o depois, como é que foi, né? Então, tá aí a oportunidade para que os senhores possam estudar, depois ler certinho, verificar com minúcias como é que foi, para que a gente possa ter aí uns estudos de casos bem interessantes aí para levarmos aí para o resto da nossa carreira, né? E quem sabe até conseguimos implementar também, né? Algo similar. O segundo caso é a implementação do programa Fica Vivo, né? Que é um controle de homicídios. O programa de controle de homicídios. Ele tem como objetivo prevenir a criminalidade através da inclusão social de jovens moradores de comunidades com altos índices de criminalidade. Aqui você verifica a questão do elemento quantitativo, né? Da análise, né? do problema, bem como promover a mobilização e participação social. Conta com o apoio dos centros de estudos de criminalidade e segurança pública da Universidade Federal de Minas Gerais, que através de pesquisa sobre o aumento dos homicídios no estado de Minas Gerais, realizada em 2002, deu origem ao programa e do governo do estado, que em 2003 institucionalizou o programa, tornando-o parte da política de segurança local. Então veja que nesse caso específico você tem a atuação não só do governo por meio da polícia militar, mas também de universidades, certo? De faculdades, né? Centros de estudo. Então tudo isso aí é importante para que você chegue no seu limiar de acompanhamento do projeto, né? Ou até mesmo de distribuição de responsabilidade frente a outros órgãos, quer sejam públicos ou privados, certo? Então, esse projeto, e aqui cabe salientar que um projeto ele varia, né, em relação aos resultados, se é de curto, médio e longo prazo. Obviamente, nesse caso, é de médio a longo prazo, né? A parte da prevenção da criminalidade frente à inclusão social, a gente percebe quando você tem aí, né, um tempo a ser passado, né, para você perceber, né, a questão da inclusão social por meio de pesquisa, né? E quando se fala em pesquisa, você remete aí a periódicos anuais, né, bienais, que seja, né? Então, pode ser que esses prazos sejam delongados, né, ou também sejam a médio prazo. E por fim, o terceiro caso, né, que é uma ação inclusiva, né, junto ao Programa de Educação e Resistência às Drogas, né, é um projeto pontual do programa do PROERD, né, coordenado pelo Comando Regional de Fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, e teve como objetivo incorporar as atividades do programa os alunos de 2 escolas indígenas no município de Tenente Portela e alunos portadores de necessidades especiais matriculados em uma escola do município de Santa Rosa. Essa iniciativa conta com o apoio da Coordenação Geral do PROERD, dos pais, professores, coordenação pedagógica e direção das escolas envolvidas e liderança indígena local. O que a gente percebe nesse caso aqui, e vale a pena salientar para instigar os senhores a lerem e perceberem depois, após a leitura, é que houve ações corretivas, né? Foi implementado o PROERD, né, nesse local, só que não foi o suficiente, né, para mudar a realidade, né, mudança de comportamento, né, dos alunos, né. Foi necessário a adoção de um implemento de ensino dentro da carga horária das escolas, certo? E não somente a ação direta do PROERD. Então a gente percebe que isso é resultante de um acompanhamento, né, do grupo de trabalho que percebeu essa deficiência, né, e também, principalmente, por não ter atingido a meta, né, não ter sido verificada a mudança de comportamento dos alunos. Então, senhores, aqui nós damos por encerrado essa aula, né, espero que seja produtiva e que os senhores possam ter captado, percebido um pouquinho como é que funciona
a implementação, né, do policiamento comunitário por intermédio desses mecanismos que acabamos de explicar, bem como as ações práticas. Lembrando mais uma vez, leiam esses quesitos práticos, né, essas ações, esses projetos bem implementados que com certeza aí irão somar bastante aí na questão de conhecimento aí da parte dos senhores, tá? Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.